Ok, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade no nosso assunto. E até aqui eu defini, de uma forma geral, o funcionamento de um distribuidor com avanço a vácuo, que é esse aqui de tampa baixa, ele tem apenas o avanço a vácuo. E como funciona um distribuidor de tampa alta, tá? Que é o outro modelo. Ele vai ter o avanço a vácuo e ele vai ter o avanço centrífugo, tá? Que o avanço a vácuo aqui nesse caso, ele depende fundamentalmente da atuação do vácuo no coletor. Essa aqui é a tomada de vácuo do carburador, tá? Então, essa cápsula ela é movimentada através da força do vácuo, que é puxada por aqui, do coletor. E o avanço centrífugo ele é acionado, voltando um pouco aqui, o avanço a vácuo ele vai funcionar então em que situações? Em situações de saída, em situações de subida, ou seja, em toda situação que você tem a borboleta quase fechada, em que você tem a borboleta do carburador quase fechada. A partir da abertura da borboleta do carburador, certo? A partir da abertura da borboleta, você tem a perda da função do vácuo, tá? E para o distribuidor que tem um avanço centrífugo, é aí que ele entra em ação, porque é o momento em que o motor ele começa a ganhar mais giro, mais rotação, e todo o conjunto mecânico ele começa a ter influência no deslocamento dos pesos e contrapesos que ficam embaixo da mesa do distribuidor de tampa alta. E aí são esses pesos e contrapesos que vão fazer com que o ajuste do ponto seja acionado, ou seja, o ponto dinâmico, de acordo com a rotação do motor, ele vai se ajustando ali, né, automaticamente, tá? É um funcionamento dinâmico, certo? A partir do ponto inicial. Então, o distribuidor de tampa baixa, tá? A princípio, o que a gente pode entender? Ele tem uma certa desvantagem. Por quê? Porque vai funcionar, não vai funcionar bem? Não, ele vai funcionar, ele vai cumprir o seu papel, porque o papel dessa cápsula aqui é esse, de fazer a manutenção do ajuste do avanço, certo? Porém, como ele só tem essa cápsula de avanço, ele só funciona com avanço a vácuo, ele vai depender do quê? Aí entra o papel do carburador, certo? Que foi quando eu falei que é fundamental que você tenha uma parceria, né? Uma compatibilidade entre um sistema de funcionamento do carburador e do distribuidor, nesse caso aqui de tampa baixa. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, com a borboleta praticamente fechada, o vácuo atua. E a partir do momento que a borboleta se abre, se perde o vácuo, certo? Então, se a gente está usando aqui, nesse caso, um carburador só com uma tomada de vácuo, a gente vai, teoricamente, e na prática também, né, a gente vai estar perdendo em performance no motor, certo? Por quê? A partir do momento que a borboleta se abre, a gente perde o vácuo nas altas rotações, tá? E aí, né, a gente pode imaginar que o motor vai funcionar amarrado, certo? Porque ele não vai avançar devidamente, ele não vai ter o perfeito funcionamento dinâmico de ajuste, de avanço do ponto. E aí é que entra o papel do carburador nessa história, tá? Para a gente ter uma perfeita sincronia de funcionamento de um distribuidor de tampa baixa, que tem apenas o avanço a vácuo, a gente precisa de um carburador que vai trazer para a gente o quê? A tomada de vácuo aqui na altura da borboleta e uma outra tomada de vácuo
aqui atrás, tá? Que atravessa aqui para dentro do coletor, do Venturi, desculpe. Certo? Então, o que isso na prática causa? Tá? Nas baixas rotações, o vácuo é acionado por aqui, tá? E vem para a cápsula. E aí você tem o ajuste do avanço nas baixas rotações. A partir do momento que você vai abrindo a borboleta, tá? Você não perde o avanço. O avanço ele só muda de posição. Ele sai daqui de baixo, e ele vem aqui para essa altura aqui, tá? Devido à comunicação que você tem aqui com esse outro furo interno aqui. Nesse caso, esse carburador ele não tem essa passagem de vácuo, certo? Então, na prática, o que a gente poderia dizer? Se eu colocasse esse carburador aqui, que é um Solex 30 PIC-S, para funcionar com esse distribuidor, tá? Eu estaria com o motor funcionando aquém das suas melhores condições. Por quê? Toda vez que eu acelerasse, colocasse o carro em média alta rotação, aqui nas baixas rotações o avanço começaria a ser ajustado e ele começaria a avançar até determinado momento que ele perderia o vácuo aqui e ele não teria continuidade de manter o vácuo aqui. Então, a cápsula perderia completamente a ação, entendeu? Já para o caso de um carburador que tenha essas duas tomadas de vácuo, o que a gente tem? Quando ele perde o vácuo aqui na borboleta, ou seja, quando a borboleta está se abrindo e a ação do vácuo para de atuar aqui, ela vem para cá. E o que a gente tem nesse momento? A gente tem o funcionamento da cápsula em todas as faixas de rotação do motor. Ele está em baixa rotação, o vácuo atua aqui embaixo. Ele está em alta rotação, o vácuo vem para aqui, para essa altura aqui, e atua, ou seja, baixa rotação, alta rotação, o sistema de ajuste de avanço ele vai estar funcionando perfeitamente. E para isso depende, tá, que essas duas peças elas estejam funcionando em conformidade, certo? Então aqui a gente consegue ver de uma forma bem resumida mesmo, para dar uma ideia para vocês, que no veículo, tá, nós temos pequenos subsistemas, tá, e todos eles, um subsistema ele vai depender de outro para o perfeito funcionamento, certo? Então não adianta você querer atuar num determinado ponto achando que o seu carro vai ganhar performance, porque não vai. Se você não abranger todo esse universo de informação, você vai estar dando tiro no escuro, entendeu? Sem saber o que você está fazendo, tá? Eu tenho um outro vídeo falando sobre performance que abrange um pouquinho essa visão, tá? de performance do carro. Esse vídeo também está no YouTube. Então, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos conversando e vamos analisando toda essa situação, ok? Um abraço